Bom, gente, então, começando aqui de novo, para não ficar muito grande o vídeo. Então, como é que a gente deriva esses modelos, né? Esse modelo índice que eu acabei de falar deles, né? Tem uma forma de derivar, a gente normalmente deriva através desse modelo de variável latente. Então, eu tenho aqui um y estrela, que é igual a x beta mais e, x beta é um vetor, né? Aquele polinômio lá de variáveis explicativas e tudo mais. E aí, bom, a princípio, essa é a variável latente, esse y estrela, eu não observo a variável latente, mas eu observo a y, que ela é igual a uma função indicadora, né? Então ela vale 1 toda vez que o y estrela for maior do que zero. Então, assim, tem um modelo muito famoso em economia, que é o modelo de Gounod, para modelar a participação na força de trabalho, na verdade, né? Que diz o seguinte, a participação na força de trabalho, ela é modelada como, quer dizer, a pessoa participa na força de trabalho toda vez que o salário ofertado para ela for maior do que o seu salário de reserva. E o salário de reserva é uma coisa pessoal, então depende de várias coisas. Assim, qual é o salário que, se me oferecesse, eu me faria sair de casa para ir trabalhar? Assim, eu sair de casa agora, no momento a gente está trabalhando de casa mesmo, mas me faria, né, esse esforço, então, de trabalhar. Então, o salário de reserva é uma coisa totalmente pessoal. Então, eu não posso dizer que todo mundo que tem nível superior vai ter um salário de reserva tal, ou todo mundo que é analfabeto vai ter um salário de... Não tem um padrão para isso, né? O salário de reserva tem a ver com a importância que você dá para o lazer, para a sua situação familiar, se você tem outras fontes de renda, se você tem que cuidar de uma pessoa doente, se você tem filhos, mil coisas. Então você não observa o salário reserva de ninguém. Mas você observa se a pessoa está trabalhando ou não. E aí, quando a pessoa está trabalhando, você assume, pelo modelo de Gounod, que o que foi ofertado para ela é maior do que o salário de reserva dela. E aí, então, é justamente o que essa função indicadora aqui está me dizendo, né? Ela seria igual a 1 se, aqui no caso, o salário reserva, vamos dizer, o salário ofertado menos o salário reserva, se fosse maior do que zero. Isso, é basicamente isso. E aí a gente assume, então, uma distribuição, a gente assume que o aqui, o erro, tem uma distribuição contínua, simétrica em relação a zero, e que seja independente de x, ou seja, não tem endogeneidade nesse modelo, tá? Se G é uma função de distribuição de E porque a função de densidade de E é simétrica em relação a zero, né? Então a gente está assumindo essa simetria em relação a zero. Então 1 menos G de menos Z igual a G de Z. Eu vou aproveitar esse desenho aqui de baixo, vou mostrar para vocês como é que isso aqui é verdade, tá bom? Vamos pegar isso aqui, eu vou passar para outra visão já já. Só que eu desenho tão mal, gente, então ainda mais, sei lá, ficando cada vez pior com isso. Vamos lá. Então, o que eu estou falando aqui é... Vamos pegar aqui um menos Z, vamos pegar aqui um mais Z. É que eu estou olhando o que é primeiro, tá, gente? Então, eu quero mostrar aqui 1 menos G de menos Z igual a G de Z, no caso de uma densidade simétrica em relação a zero. Vamos botar aqui essa outra visão para vocês verem isso aqui. Então, beleza. Então, a gente está nessa situação. O que é G de menos Z? É a probabilidade acumulada até esse ponto, não é isso? A probabilidade que eu acumulei até aqui menos Z. A função é simétrica em relação a zero. Então, menos Z e Z está aqui, né? A mesma distância e tal, aquela coisa bonitinha. Então, é como se fosse um espelho. 1 menos G de menos Z seria todo esse resto aqui, né, gente? Não é verdade? Então, isso aqui é G de menos Z e esse todo outro resto aqui é 1 menos G de menos Z. E como, então, a função é simétrica, é fácil mostrar... Ai, meu Deus, que coisa horrível. Aqui, né? Então, que esse pedação aqui, ele vai equivaler a esse pedaço aqui, que seria aqui o G de Z. Então, 1 menos G de Z, 1 menos G de menos Z, que é todo esse pedaço aqui, é igual a essa probabilidade acumulada até Z, tá? Por causa da simetria. Então, isso aqui de cima, a gente mostra assim, né? Ai, vocês não viram o resto aqui. Vamos ver aqui. Beleza, então, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui.
tá? A probabilidade acumulada até z. Isso aqui é 1 menos a probabilidade acumulada até menos z. Beleza. É isso que temos. Beleza, então, se a função de g, a função g é uma função de distribuição de e ela é uma densidade simétrica, a gente tem essa propriedade, e aí, essa linha aqui de baixo é basicamente como é que a gente chega àquele modelo índice, né, que estava no slide anterior. Lembrem aqui do modelo índice, probabilidade de y igual a 1 dado x, é gzão de x beta. Vamos lá, então a probabilidade de y ser igual a x, o que é? É a probabilidade, então, de sucesso, né? É igual a probabilidade desse y latente aqui, de y ser igual a 1, que é o sucesso, né? É a probabilidade desse y latente aqui ser maior do que zero, certo? Porque quando ele é maior que zero, é igual a 1. O que é o y latente? Eu posso escrever esse y latente, é x beta mais e, então, basicamente, ser maior do que menos x beta, correto? Só substituir y estrela por x beta mais e, e passei o x beta para esse lado. Porque, na verdade, o que a gente conhece é a distribuição do E, tá, gente? É o E que é o ponto ali, né? Então, a gente pode, quando a gente calcular essas probabilidades, a nossa variável aleatória é o E, tá? Então, a probabilidade do E é maior do que menos x beta. A gente está justamente querendo calcular o contrário, né? A probabilidade dele ser... a probabilidade acumulada até aquele ponto. Então, a probabilidade dele ser menor, né? Tudo bem, mas a gente está fazendo aqui desse jeito, não tem problema nenhum. Então, a probabilidade do E ser maior do que menos x beta, se a gente olhar aqui, vamos supor que menos x beta é isso, então deve ser maior, é isso aqui, esse pedaço aqui. Você não deve estar me vendo, mas... Então, seria 1 menos g de menos x beta, certo? Porque isso aqui, o x beta é o nosso z. Então, menos x beta é o menos z, 1 menos g de menos x beta, que a gente mostrou aqui, né, por causa da simetria, que é igual a g de x beta. E essa aqui é a equação do nosso modelo índice, né, essa aqui, probabilidade de sucesso igual a g de x beta. Então, ela é derivada, o modelo índice é derivado dessa forma, usando essa ideia do modelo de variável latente. E aí a gente tem algumas alternativas para essa g, né. Então, uma escolha para g é a função de distribuição normal padrão. Então, g... normalmente chama-se de f, mas não precisa nem chamar de f. Seria uma f integral, né, dessa densidade normal padrão, de menos infinito até v aqui no caso, né? Não, até z, desculpa. De f de v dv, onde f de z é a densidade normal padrão, então ela tem esse jeitão aqui, né? 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos e ao quadrado sobre 2. Esse caso chamamos de modelo Probit. Pode ser derivado do modelo latente quando o E tem distribuição normal padrão. Como é um modelo não linear, não pode ser estimado pelos métodos usuais, GMQO, tá? Usamos a estimação por máxima verossimilhança, já isso vai ficar mais claro. E uma outra alternativa, né, para G dizer seria a função logística, que é a distribuição de uma variável aleatória logística padrão. E ela tem esse jeitão aqui, tá? A distribuição... Isso aqui não é para ser um L, é para ser um... eu não sei fazer isso assim, é para ser isso aqui. Normalmente a gente chama isso aqui, e a gente chama assim, é um lambda, né? Tudo bem, é a função logística, tá, gente? Isso aqui é só uma anotação. Ela tem esse jeitão, exponencial de z sobre 1 mais exponencial de z. Essa é a distribuição, tá? A densidade seria a derivada disso. Então, a gzão é isso. Esse caso chamamos de modelo Logit, ou às vezes de regressão logística. Ele pode ser derivado do modelo latente quando o E tem uma distribuição logística. Ambas as funções têm formas semelhantes. Elas aumentam com z mais rapidamente em torno de zero, né? Que é aquela, em torno de zero ela tem essa elevação, né? Então, quando chega, a gente tinha feito aquele desenho da função de distribuição, ela vem assim no zero, ali perto do zero, quando a inclinação da função de distribuição é maior. Então, ela vem meio deitada, perto do zero ela fica bem alta, a inclinação depois ela deita de novo, né? Em ambos os casos aqui, tá? Então, tanto o Probit quanto o Logit são modelos não lineares e precisam de estimação por máxima verossimilhança, então não dá para estimar por MQO. Não existe uma razão para preferir um ao outro. Tradicionalmente o Logit foi mais utilizado, a função logística é mais facilmente computável e os coeficientes associados a variáveis explicativas binárias têm uma interpretação interessante.
que eu ainda não coloquei na aula, estou pensando se eu vou colocar ou não, é bem legal essa coisa de razão de chance, razão de chance, eu não sei, eu estou meio sem tempo, eu acho que eu vou acabar de dar o capítulo, se for o caso eu dou isso aqui. O probit é facilmente computável. Hoje em dia isso deixou de existir, essa coisa de ser facilmente computável, porque o probit agora ele é muito facilmente computável com pacotes econométricos. Em algumas aplicações particulares é mais utilizado. Então a gente vai ver que em algumas aplicações, como a correção para a seleção amostral, que a gente ainda vai ver nesse capítulo, que é o Hackett, ou no caso das avaliações de impacto, que a gente calcula o propensity score matching, usando um probit, então porque eles assumem normalidade, aquela coisa toda, então ele acaba sendo bastante usado hoje em dia também. Então, na verdade, você pode escolher qual que você quer usar, eles têm formatos muito parecidos, né? A logística padrão é normal padrão, então fica a critério. Bom, vamos lá. Interpretação do probit logit, né, em relação ao modelo de probabilidade linear. Então, em geral, estamos interessados no efeito de x, de uma determinada variável explicativa x, né? Ou de todas elas, né? Mais uma de cada vez. Na probabilidade de sucesso, né? Então, queremos calcular a derivada, né? A gente quer derivar a probabilidade de sucesso em relação a xj. No modelo de probabilidade linear, isso é facilmente computável, o coeficiente βj associado a xj. E é aquela coisa, né? Aquele impacto marginal, o efeito, né, marginal ou parcial da variável x na probabilidade de sucesso, ele é constante e facílimo de calcular no modelo de probabilidade linear. Para os modelos não lineares, né, tipo probit logit, esse cálculo é mais complicado, né, porque se vocês olharem, tem aquela, o modelo índice, né, então a probabilidade de sucesso é gzão de x beta, e eu tenho que derivar em relação a uma determinada x, né. Então, aqui no caso, derivando em relação a xj, então é o gzinho de x beta, desculpa aqui, gente, aqui eu peguei de outro lugar, estava com b, é o gzinho de x beta, estimado, né, vezes o próprio beta estimado, né. Então, não é só mais o beta, é o beta vezes isso aqui. E se vocês olharem isso aqui, né, isso aqui depende de x. Então, para eu avaliar esse efeito marginal ou parcial, eu tenho que, de alguma forma, escolher um valor de x para plugar aqui no g de x beta, para chegar, olha, esse aqui é o efeito marginal da variável xj sobre a probabilidade de sucesso se eu usar um probit ou um logit, tá certo? Esse gzinho, então, é a derivada da gzão, é a função de densidade, tá certo? Então, se você olhar aqui, a gente normalmente G é uma função de distribuição, ela é estritamente crescente, né? Então a densidade também vai ser sempre maior do que zero, né? Então isso é o caso do probit e do logit. Então o sinal do efeito é dado pelo sinal de βj. Então olhem aqui, a gente tem βj vezes essa função de densidade avaliada lá, né, no polinômio x beta. Tem que escolher um valor de x para colocar ali dentro, tá, gente? Normalmente o valor de beta é o beta chapéu, é o beta estimado. Mas, então, porque essa G é sempre positiva, né, o efeito parcial no probit logit, ele vai ter o sinal do beta. Isso aqui é positivo, então o beta vai dar o sinal ao efeito. Mas o beta não vai dar a magnitude do efeito, né? Então não é possível comparar as magnitudes dos coeficientes dos três modelos, assim, só olhando para o beta. Para a gente comparar, a gente tem que fazer um pequeno cálculo. Contudo, podemos comparar o sinal e a significância, com base em testes T padrão dos coeficientes. Então, os sinais a gente consegue comparar e a magnitude a gente tem que fazer alguns cálculozinhos, tá? Então, para comparar a magnitude, precisamos calcular as derivadas e avaliar em um valor determinado das variáveis x, né? Como a gente mostrou aqui, depende aqui, né? Preciso de avaliar essa densidade aqui, o domínio dela é x beta, eu preciso de escolher algum valor de x para plugar ali. Tem uma regra de bolso, que normalmente pode se usar, assim, para você só bater o olho, assim, numa estimação, sem ter que calcular nada e poder falar, né, comparar que é essa que eu vou falar agora. E existem coisas mais sofisticadas, melhores, que eu vou falar mais para frente. Então, uma regra de bolso, no caso em que G é simétrica em torno de zero, com uma moda única em zero, né, como é o caso do probit e do logit, tanto da normal padrão como da logística padrão, o maior efeito é quando o x beta é igual a zero, né? Vocês lembram aqui?
do formato da densidade, o valor máximo dela é aqui no zero, né? Esse aqui é o máximo dela. Então, no caso probit, se eu avaliar a função aqui, a densidade padrão para z igual a zero, eu vou achar 1 sobre raiz de 2π, que é 0,399. E no caso probit. E no caso logit, lembrem que a gente tinha falado da função de distribuição, que é exponencial de z sobre 1 mais exponencial de z. Aqui a gente derivou aquela função, então a gente achou a densidade, que é exponencial de z, sobre 1 mais exponencial de z ao quadrado, né? Vamos voltar aqui. Então, essa aqui é a distribuição. E essa aqui é a derivada dela, que é a densidade. Se eu avaliar para z igual a zero, eu fico com 1. E aqui é 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. Então, 1 sobre 4, que é 0,25. Bom, o que eu faço com isso, né? Acho que eu tenho que dar um exemplo disso para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui no livro, tá, gente? Vou apagar isso. Acho que está mais para trás. Tá aqui, acho. Vamos pegar esse exemplo aqui. A tabela 17.1, ela mostra estimativas do modelo de probabilidade linear, do modelo logit, do modelo probit, para participação na força de trabalho, que é bem o trabalho que vocês têm que fazer, tá, gente? O trabalho de fim de curso lá. Então, vamos comparar aqui o coeficiente de educação, tá? Vou pegar aqui, vou anotar, só para a gente ver essa regra de bolso, como funcionaria, tá? Então, aqui eu estou tentando estimar a probabilidade, né, de y igual a 1 dado x. Y igual a 1 significa que a mulher participa, né, trabalha. Vamos botar trabalho para facilitar aqui. Não necessariamente é trabalho, ela gostaria de trabalhar, ela trabalha ou gostaria de trabalhar, então ela participa da força de trabalho, tá certo? E uma das variáveis explicativas aqui, vou pegar só essa, educação, tem várias outras, tá? E tem aqui a estimativa pelo modelo de probabilidade linear. Isso não vai dar certo, peraí que tá muito alto aqui. Vamos botar aqui embaixo. Ai meu Deus, peraí que tá caindo tudo aqui do meu lado, gente. Socorro. Vamos lá. Então, a educação tem aqui a estimativa pelo modelo de probabilidade linear, o modelo logit e o modelo probit. Esse aqui foi estimado por mínimos quadrados, esse aqui por máxima verossimilhança, esse aqui por máxima verossimilhança, tá? O coeficiente aqui é 0,038, esse outro aqui é 0,221 e esse aqui é 0,131. Então, beleza, todos eles são significantes? São. Todos eles são significantes e todos eles têm o mesmo sinal, certo? Então tá ótimo, né? Então, nesse aspecto, eles estão combinando, né, gente? Todos eles são significantes, têm o mesmo sinal. O que acontece aqui, se eu olhar a magnitude, eu estou falando que elas não são comparáveis, né? Se eu olhasse e tentasse comparar as magnitudes, eu poderia dizer que pelo modelo logit, a educação tem um impacto maior na probabilidade de uma mulher estar na força de trabalho. Né? Então, ela impacta mais positivamente. Mas só que não, a princípio não. Para a gente poder comparar por aquela regra de bolso, então como é que era mesmo? O G de zero do probit era 0, né? 399, se não me engano, e esse aqui era do probit. E o G de zero do logit era 0, beleza. E claro, o efeito do modelo de probabilidade linear eu não tenho que fazer nenhum cálculo. Esse aqui é o efeito parcial da variável educação na probabilidade de sucesso pelo modelo
de probabilidade linear. Então, com isso aqui não tem que fazer nada, é esse valor aqui mesmo. Com os outros dois, eu teria que fazer uma transformação. Deixa eu pegar aqui uma calculadora, que eu não sei fazer conta. De cabeça, né? Normalmente eu tenho os meus ajudantes na sala, e aqui eu não tenho. Então, como é que eu faria para transformar, por essa regra de bolso aqui, esse coeficiente de forma que ele ficasse compatível com esse aqui, né? É uma regra de 3, mas basicamente o que eu posso falar aqui é que a gente vai ter que multiplicar. Eu vou multiplicar o do logit por esse coeficiente logit por isso, e vou multiplicar o do probit por isso, tá? Depois eu vou explicar. Então ficaria assim. Aqui no caso do probit seria 0,131 vezes 0,399, né? Isso aqui daria, eu não sei. E o outro seria 0,221 vezes 0,25, que daria, deixa eu fazer aqui a conta. Então, 0,131 vezes 399 daria 0,523 aqui. Não, 0,523, não é isso? 0,523, exato. E esse outro aqui daria 0,221 vezes 0,25, 0,0553. Então agora eles ficam mais comparáveis, né, em magnitude, tá vendo? Esse aqui deu 0,038, esse aqui deu 0,0523 e esse do logit deu 0,0553. Ficou mais ou menos na mesma escala, né, usando essa regra de bolso. Então essa regra de bolso é só para você pegou lá uma tabela, você não tem os valores médios de x, que eu vou falar que essa é uma outra alternativa, ou você não fez um cálculo mais sofisticado desse efeito parcial, você usa isso, tá? Vamos aqui. Você usa isso e pronto. Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então é assim que a gente usa a regra de bolso. Continuando aqui com a interpretação, né? Se x1 for uma variável explicativa binária, então a variável que eu quero calcular o efeito parcial for binária, o efeito parcial, quando ela se altera de 0 para 1, eu vou ter que calcular realmente a probabilidade, né, esse gzão, que é uma probabilidade. Então, no caso em que ela é 1, eu teria o coeficiente vezes 1, coeficiente associado a ela. Todos esses b's aqui são beta-chapéu, tá, gente? Então, eu teria esse beta-chapéu 1 vezes 1, e no caso que ela é igual a 0, o beta 1 some, né? E eu faria, então, essa probabilidade aqui menos essa quando ele sumiu. Então, esse seria o efeito parcial, marginal, da variável x1 binária. E se a variável é do tipo discreta, mas não binária, né? Por exemplo, número de filhos, aquele exemplo que eu dei. Então, passar de 0 para 1 ou passar de 4 para 5, aí a gente teria que calcular aqui, no caso, aquela função. E aqui eu estou assumindo que é a variável xk, tá? Número de filhos. Teria que calcular para 5 filhos, menos a probabilidade quando a gente tem 4 filhos. E aí isso daria o efeito marginal para variáveis explicativas discretas, tá certo? Bom, beleza. Deixa eu ver quanto tempo de gravação eu já tenho. Vou gravar mais um pouquinho, acho. Bom, como é que eu estimo esses modelos? Eu falei que eu não podia estimar por mínimos quadrados, né? Porque esses modelos são altamente não lineares. Eu vou ter que estimar por máxima verossimilhança mesmo, aqui no caso, né? E aí, então, eu vou pegar, como é que vai ser a minha função? Eu vou ter que montar a função de verossimilhança, tá certo? Na verdade é a função de log verossimilhança que a gente maximiza, né? Então eu parto disso aqui, tá vendo que isso aqui é muito similar, isso aqui é a probabilidade de sucesso elevado a y, vezes 1 menos a probabilidade de sucesso elevado a 1 menos y, é a coisa da Bernoulli lá, né? Se eu logaritmizo isso aqui, eu vou ficar com, isso aqui devia ser um yi, tá? Aqui em cima também, gente, aqui também.
eu vou ficar com yi, né? Estou tirando o logaritmo disso aqui, fica yi log de g de x e beta, mais 1 menos yi log de 1 menos g de x e beta. E a função de log verossimilhança seria então o somatório dessa função log verossimilhança. Desculpa, do log da função de verossimilhança. Então, eu ainda tenho que somar, porque isso aqui é a marginal, é para um indivíduo, eu preciso da conjunta, né? O log da função de distribuição conjunta, então eu teria que ou fazer o produtório, né, lá na função de distribuição, ou o somatório na log, no log dela, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E o estimador de máxima verossimilhança de beta é o beta-chapéu, que maximiza essa função. Então a função é o somatório dessa aqui. Eu vou ter que derivar em relação a beta, aquela coisa toda. E dependendo se eu estou com probit ou com logit, esse gzão vai ser substituído pela distribuição normal padrão, no caso do probit, e pela logística, no caso do logit. Então é uma função complicada. Claro que vocês não vão fazer isso na mão, o software vai fazer isso para vocês, mas sabendo que é isso que está sendo feito para achar os betas, tá certo? E muitas vezes não tem uma solução fechada, né? Então é um processo numérico, uma solução numérica, você tem que fazer várias interações, o software vai te falar quantas interações ele fez, até chegar por um determinado critério, né? A função, o valor máximo lá da função de log verossimilhança não está mais mudando. Quando então chega obedece esse critério lá de cada software tem o seu, né? De não mudança, ele fala, ó, atingiu o máximo, esse é o valor da função nesse máximo, e esse aqui é o vetor de betas associado, né? São as estimativas do beta associadas a esse máximo. Beleza? Então é isso que a gente acaba fazendo, tá certo? Bom, gente, acho que eu vou fazer agora um vídeo, vou até o fim, porque não falta muita coisa. Ou não? Vou até o fim. Bom, e aí, claro, se eu estimei por máxima verossimilhança, também toda a parte de inferência, toda a parte, né, que a gente faz, bondade de ajustamento, tudo isso é diferente, tá certo? Eu acho que eu vou interromper aqui e vou continuar num outro vídeo bem curtinho.